Oi, gente, aqui é Rafael. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos de utilização do simulador LT Spice, que é o simulador que a gente vai utilizar ao longo da disciplina de Eletrônica 2, certo? Esse simulador é gratuito, o que é importante, e a base dele é Spice. E, bem, o Spice existe desde os anos 80, né? Como ambiente de simulação e é usado fortemente até hoje, tá? Então, sem mais delongas, eu vou só mostrar para vocês como que se baixa o LT Spice, mas é muito trivial. Vou pesquisar aqui no Google. Ops, a internet está desconectada. Conectar na internet. Então, LT Spice. Primeiro link na página do Analog Devices. E aqui já tem o local de download diretamente, né? Então você pode ver aqui o download para Windows 7, 8 e 10 e download para Mac, se você usa Mac, certo? Então, baixar isso aqui, executar, instalar, e assim que você instalar já vai estar pronto para você usar. Então, eu vou abrir aqui o LT Spice. Quando vocês abrirem, essa vai ser a tela que vai aparecer, certo? Ela não tem nada por enquanto, está tudo desabilitado. Então, para aparecer alguma coisa, né, eu vou clicar nesse botão aqui, que é para criar um novo esquemático. Eu posso apertar Ctrl N também, como posso ver aqui, ó, New Schematic é Ctrl N. Vai ser importante ao longo de todo esse tutorial eu vou estar usando sempre os atalhos, certo? E é importante a gente se acostumar a usar os atalhos, porque na vida real, cada clique que você dá é um desperdício de tempo, né? Então, usar sempre atalhos aqui, começando com Ctrl N. Veja que aparece aqui na tela também. Então, estou com esse esquemático aqui aberto, eu já vou salvar ele aqui. Aqui já estão os do meu teste. Eu vou criar uma nova pasta. Assim, vídeo. E eu acredito que eu não salvei. Vamos ver aqui. Save as. Na pasta vídeo. Pronto. Eu vou colocar. Hoje é dia 19 de março. E arquivo 1, certo? Então, tá salvo aqui, ele não tem nada por enquanto. Então, uma passagem rápida aqui pela interface, tem os botões de novo e de abrir, mas os botões mais importantes que a gente vai estar usando é esse aqui, esse cara correndo, que é o botão de simular, Run. Se eu clicar aqui não vai acontecer nada, porque não tem nada preparado. Esse aqui é o botão das configurações, então caso você queira mudar alguma coisa, vai ser nesse botão aqui da marretinha. Esses aqui são úteis, né? Por exemplo, esse botão aqui mostra todos os componentes na mesma tela, a gente vai usar ele algumas vezes. Esses aqui são relativos a múltiplas telas abertas, vou também usar. E aqui são os componentes, certo? Todos os componentes que a gente vai usar, a maioria estão aqui. E essas duas mãos aqui é a mão de mover e a mão de arrastar, tem diferença entre eles. E, bom, vou começar fazendo um circuito simples, né, que é colocar um divisor de tensão. Então, o divisor de tensão tem dois resistores e uma fonte. Eu posso clicar aqui no resistor e posicionar ele, mas eu não vou fazer isso. Eu vou apertar R, que é o atalho de resistor, tá? Posicionar, resistor. Vou apertar Ctrl R para rotacionar ele e apertar ESC. Agora, para colocar a fonte, eu aperto F2, ou eu posso vir aqui em Edit e Component, F2, né? Então, F2, F2, pronto. E aqui eu tenho uma lista de vários componentes genéricos, né? Temos disponível vários componentes específicos também, mas eu não vou usar nenhum deles e, em geral, a gente não utiliza, certo? A gente vai usar os componentes genéricos. Por exemplo, uma fonte de tensão, que é esse voltage aqui. Então, posicionei ele, ESC. Agora eu preciso colocar os terras, né? O Spice sempre precisa de um terra no circuito. Mesmo que eu conectasse todos esses nós aqui, ele não ia funcionar. Ele precisa de uma referência de terra, tá? Pelo menos um. Então, vou apertar G para o terra, ou eu posso clicar nesse botão aqui, Ground. Então, um terra aqui também. Então, ESC, dá um zoom out aqui para ficar melhor. Para você mover dentro do seu esquemático, é só clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar. Tá? Bom, agora para fazer as conexões, eu posso clicar F3, que é aqui, ó, Edit, se não me engano, Draw Wire, certo? F3 também está aqui na barra, Draw Wire. Então, F3 e faço as conexões entre os quadrados dos componentes. Tá? Para quem usa Mac,
é um pouco diferente essa lógica, porque não tem essas barras aqui. É só clicar com o botão direito que aparece os mesmos menus que estão lá em cima, certo? E os atalhos são muito parecidos, exceto quando for Ctrl se usa Command, né? Então, bem, tá tudo conectado. Eu gosto... É importante para a organização você sempre ter os labels, né? Uma marcação de cada nó que você acha importante. Que é, nesse caso, esse botão aqui, Label Net, que o atalho dele é F4. Então, eu vou botar aqui o label de Out na minha saída do divisor de tensão. E na entrada, o label de In. Então, para editar, eu clico com o botão direito nele e aparece essa tela. Troco. Beleza. Próxima coisa, os valores de tensão da fonte e resistência. Então, vou clicar aqui com o botão direito. Eu posso colocar aqui 1 volt, né? Mas eu prefiro digitar sempre DC1, para dizer que é um valor DC mesmo, especificado, certo? Isso é editando em texto. Eu posso editar também clicando com o botão direito na própria fonte, que ele bota aqui o valor DC e uma resistência em série, que é o símbolo de ohm, mas enfim, meu sistema é um pouco diferente, então não vai aparecer o símbolo correto. Caso você queira mais opções, você pode clicar aqui em avançado, né? E aqui tem vários tipos de fonte. Aqui tem a descrição, né? Valor DC1, aqui para outras análises que a gente vai ver, certo? E aqui tipos de função que pode ter na entrada, a gente vai usar alguns deles, tá? Então, dá um OK aqui. Então, 1 volt, de novo, vou botar DC1. Aqui na resistência, vou botar 1K. E aqui também 1K. Então, esse é um divisor de tensão, que a gente espera que na saída eu tenha meio volt, né? Então, bom, agora a gente precisa simular esse circuito, mas se eu rodar a simulação aqui, nada vai acontecer, certo? Ele vai pedir para eu editar o comando de simulação. Então, eu posso fazer vários tipos de simulação aqui. Geralmente eu não uso essa forma, mas só para mostrar para vocês, né? Então, aqui o stop time é o tempo máximo de simulação. Isso aqui é uma simulação transiente, né? Então, no domínio do tempo. Então, vou dizer, eu quero simular 100 milissegundos, certo? Opa, 100 milissegundos. E eu posso dizer que eu só preciso salvar os dados a partir, digamos, de 50 milissegundos. Mas não vamos se preocupar com isso agora não. Então a simulação transiente de 100 milissegundos ele já executou, inclusive. Ele botou aqui esse código, .tran 100m, certo? E já rodou a simulação. Vamos ver o que é que tem aqui no resultado, no gráfico que ele mostrou. Então eu posso clicar com o botão direito e botar Add Traces ou apertar Ctrl A ou Command A, se você usa Mac. Então aqui eu tenho uma lista de todas as tensões e correntes do meu circuito. Quero exibir a tensão na saída e a tensão na entrada. Então, opa, acabei botando 2 vezes. Pronto. Então sempre que eu clicar aqui vai aparecer lá embaixo, né? Então eu tenho Vout e Vin. Ok. Então tenho aqui os traços, ó. O verde é o Vout e o azul é o Vin. Não tá dando pra ver muito legal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar a escala clicando com o botão direito aqui à esquerda. Então digamos que a tensão máxima é 5 volts, a tensão mínima é 0 e o tic é 0,5 volts. Pronto. Agora dá pra ver legal, de 0 a 5 volts eu tenho a tensão na entrada 1 volt e a tensão na saída meio volt, certo? Tranquilo. Vou fechar aqui o meu gráfico, né? E vou deletar essa linha aqui. Então, quando eu apertei esse botão para ele simular, e como não tinha nenhuma diretiva de simulação no meu esquemático, ele criou uma, certo? Então eu vou apertar Delete e ele abre essa tesoura aqui, eu posso selecionar tudo que eu quero deletar, certo? Então eu vou deletar a minha diretiva. Eu posso escrever ela na mão também, apertando S, que no caso é Spice Directive, certo? Tá aqui, ele também tá aqui na barra. Então se eu apertar S e digitar .tran 100m, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Bom, isso aqui é a simulação transiente, né? Uma coisa que eu posso fazer é variar a tensão da entrada, a tensão de alimentação, e ver o que acontece com as tensões do circuito, certo? E agora não seria uma simulação transiente, é uma simulação DC, é um sweep DC. Então como é que eu faço isso? Eu posso apagar aqui, então deixa eu apagar esse cara, só para mostrar a vocês uma outra forma de criar. S, então eu vou botar assim, .dc, certo? Seleciono a fonte que eu estou variando, então V1, e ela vai variar de 0 até, digamos, 10 volts em passos de 100 milivolts, certo? Então tá aqui. Se eu clicar com o botão direito, ele vai mostrar aqui DC Sweep. Ele pergunta qual é o nome da fonte para fazer o sweep, a varredura, né, de níveis de tensão, o tipo, que é linear,
começando do 0, terminando no 10, incremento de 100 milivolts. Então, tá aqui minha simulação. E eu vou rodar, lembrando, se eu tiver resistores e capacitores, ou resistores indutores, ou coisas que variam dinamicamente, né? Essa simulação é a simulação de steady state, de estado estacionário, certo? Então, não ache que isso aqui é como se fosse botar uma rampa na entrada, por exemplo. Existem outras funções que são mais apropriadas para botar uma rampa na entrada, tá? Então, vou simular e vamos ver o que acontece. Simulei. Notem que aqui o gráfico está em volt, né? Porque a entrada é uma tensão que varia, né? Eu estou variando a entrada e vamos ver o que acontece com a saída. Então, vou clicar aqui, Ctrl A, Vout. Então, ó, quando a entrada é 1 volt, a saída é meio volt. Quando a entrada é 2 volts, a saída é 1 volt. Quando a entrada é 3 volts, a saída é 1 volt e meio, certo? Isso é a simulação DC, importantíssima, tá? Uma coisa que pode facilitar a gente vai usar também, é clicando aqui no nome do meu nó, né, Vout, eu habilito um cursor, que eu posso andar com o cursor aqui, se vocês notarem aqui no canto, ó. Posso pegar o valor em qualquer momento, né? Isso é muito importante caso a gente queira fazer uma análise mais delicada do sinal, tá? Então, vou fechar aqui. Bom, a próxima simulação que eu queria mostrar, certo? É a simulação... Vou fazer o seguinte, ó, uma outra novidade aqui. Ao invés de deletar essa simulação, de alterar ela, eu vou só comentar a simulação, certo? Ó, no Spice o comentário é o asterisco, né? Tudo que começa com asterisco no Spice é um comentário. Então, tá comentado. Eu vou botar aqui a outra simulação que eu tinha feito, só para ficar salvo, né? Que é .trans 100 mili. Tá aqui. E eu vou comentá-la também. Beleza? Eu vou mover. Então, mover aqui é essa mãozinha. Cliquei e posso mover só para alinhar tudo, ficar bonito. Também posso selecionar várias coisas, ó, e mover tudo de uma vez, tá? Eu não vou mais clicar aqui, certo? Quando eu quiser mover, eu vou apertar F7, que faz a mesma coisa, tá? Pois bem, então a próxima simulação que eu quero mostrar para vocês é a simulação de função de transferência, certo? O Spice ele tem esse recurso disponível para a gente e é muito útil. Então eu vou apertar esse aqui, .tf, que é Transfer Function. Vou escolher agora qual é a saída que eu quero monitorar. A saída que eu quero monitorar é a tensão V de out para o 0, certo? No Spice, o ground, esse símbolo de terra aqui, ele é representado em texto como 0. E qual é a minha entrada? Que a entrada, no caso, é a fonte de entrada, V1, certo? Então tá aqui, vou monitorar a tensão de saída em relação à entrada. Vou calcular essa função de transferência. Então eu vou posicionar aqui minha diretiva, vou salvar e vou rodar essa simulação. Vamos ver o que acontece. Agora surgiu um arquivo de texto, né, com o resultado da simulação. Então vamos tentar interpretar o que tá dizendo. Ó. A função de transferência é meio. Meio o quê? Meio nada, né? Porque é volt por volt, não tem dimensão. Então, eu tenho que minha função de transferência é meio, isso faz sentido, porque a tensão aqui é a metade dessa, é um divisor de tensão. Ele mostra também coisas muito interessantes, como a impedância de entrada, vista por essa fonte aqui, que no caso é 2000. Ora, eu tenho um resistor de 1K em série com um resistor de 1K, né? Evidente. E a impedância de saída no nó de saída, que é 500 ohms. De fato, também, transformando essa fonte num curto, 1K em paralelo com 1K é 500, tá? Então, essa simulação de função de transferência vai ser muito útil pra gente, para verificar, quando a gente calcula a função de transferência as impedâncias de entrada e saída de um amplificador, pra gente saber o ganho que a gente está dando em algum circuito, por exemplo, tá? Então vai ser muito bom fazer isso. E, novamente, esse transfer function aqui é no steady state, né? Ele não considera transientes. Então, por exemplo, no momento que eu ligo um amplificador transistorizado, eu tenho os capacitores carregando, né? Então isso afetaria. Por isso que é como se esperasse todos os capacitores carregarem primeiro. Beleza. Então essas são as 3 simulações que eu queria mostrar com esse circuito. Vou mostrar mais uma. Vou comentar esse cara, pronto. E vou mover ele para ficar alinhado. E vou adicionar aqui com .op. .op em Spice é Operational Point. É o ponto de operação do circuito. Ou seja, ele vai me dizer todas as tensões e correntes. Vamos ver. Rodar a simulação. E novamente um arquivo de texto com a tensão na saída
a tensão na entrada e as correntes passando pelos meus elementos, tá? Então, note que a corrente saindo da fonte, I de V1, é negativa. Por quê? A parte positiva dela é essa e a corrente está saindo daqui, né? Então, isso é de acordo com a convenção de correntes e tensões, essa corrente é negativa, de fato. Em R2 e R1, como não tem polaridade, provavelmente eu liguei esse R2 ao contrário. Se eu rotacionasse ele, o sinal também ia ser positivo, tá? Mas tomem cuidado com esses sinais, vocês podem acabar interpretando alguma coisa errada. Então, por isso que eu prefiro, ao invés de usar, olhar na resistência, por exemplo, uma corrente que eu estou interessado, colocar uma outra fonte, porque todas elas têm polaridade e dá para você ver a polaridade, né? É como se eu colocasse um perímetro, então, no circuito. Então, eu vou fazer só esse teste aqui para ficar bacana. Eu vou arrastar, fazer drag, né, que é F8. Então, olha o que o drag faz, ele puxa tudo junto, né? Então, agora eu vou duplicar essa fonte. Para duplicar, eu aperto F6. Tá vendo que apareceu um ícone diferente? Então, clico aqui para duplicar, vou colocar ela aqui embaixo, tá? E eu vou botar uma fonte com valor 0. Então, essa fonte aqui não vai fazer nada, né? Eu vou utilizar ela para medir a corrente que passa pelo circuito. Então, eu vou rodar aqui. E agora eu sei, ó, como eu sei que aqui é positivo, né? Uma corrente positiva significa que ela está entrando em V2. E olha aqui, I de V2 é positiva. Então, faz sentido com a nossa convenção, né? Isso aqui acredito que sejam 5 mA ou 500 microamperes, na verdade, né? Pois bem, vamos lá. Pronto, essas aqui são as simulações que eu queria mostrar, de fato, com esse circuito. Então, só antes de sair, é importante que a gente seja organizado, gente. Vocês são quase engenheiros, tá? Então, sempre que eu faço um esquemático, eu gosto de fazer ele bonitinho, boto retângulos descritivos das coisas. Então, é bom para quem vai ler depois o seu esquemático. Claro que isso aqui é trivial, mas coisas mais complicadas fica mais difícil. Então, por exemplo, P1, divisor de tensão. Ops, digitei errado. Eu consigo editar. Divisor de tensão. Nomeie seus blocos, coloque um quadrado ao redor deles. Isso vai facilitar muito, principalmente na hora do professor corrigir, certo? Seus circuitos também. Então, pronto, isso aqui é o que eu consigo mostrar com o divisor de tensão, mas tem muito mais coisa no LT Spice. Então, eu vou trocar aqui de circuito, vou apertar Ctrl N, abrir um novo, tá? E eu vou fechar esse aqui antigo. Clicar com o botão direito e fechar. Então, agora que eu estou nesse esquemático que eu vou salvar, como ele vai ser 19/3, número 2, que é o nosso segundo circuito. Vou fazer um filtro passa-baixa, para vocês verem as capacidades AC do LT Spice. Então, aperto R para resistor, tá aqui ele, Ctrl R para rotacionar. Né? Vocês também podem clicar aqui, não tem problema, mas eu recomendo muito que usem os atalhos. Tá? Para o capacitor, que está aqui, vou apertar C de capacitor. Tá aqui ele. Botar os terras, G e G. Eu recomendo, inclusive, sempre dar um espaço entre os nós dos componentes, e daqui a pouco vai ficar claro por quê, mas tentem sempre dar um espaço, tá? Também porque fica mais organizado o circuito. Agora eu vou apertar F2 e botar minha fonte de tensão. Tá aqui ela, alinhar com o capacitor, pronto. F3 para fazer a conexão. Beleza, então tá aqui, tá feito o esquemático, né? Já vou adiantar e botar um retângulo aqui, ó. Tudo pela organização. E aperto T para texto, P1, P1, filtro, passa, baixas, né? Então vou colocar aqui um resistor de 1K, tô com preguiça, e um capacitor de 1 micro. Com isso, eu tenho Qual é minha constante RC aqui? Vamos ver rapidinho. 1000, então é 1/1K vezes 1 micro. Minha constante RC é 1 kHz, eu acho, por segundo, não é isso? Aqui a frequência aqui é ômega, certo? Aqui é a minha frequência de corte em radiano por segundo. Então, para eu encontrar isso em Hertz, eu divido 1000 por 2π, né? 2 vezes 3.1415. Então,
aproximadamente 159. Eu vou colocar aqui uma observação. Texto F0 igual a 159 Hz. Só para não esquecer. Pronto. Essa frequência é a frequência de 3 dB, né? Então, agora para a simulação que eu quero fazer uma simulação AC. Na simulação AC a gente vê o diagrama de Bode do circuito, né? Eu posso clicar aqui com o botão direito, ó, e no avançado, e eu vejo aqui, noto que no Small Signal AC Analysis, ponto AC, eu posso dizer a amplitude e a fase da minha fonte. No caso, eu posso determinar a amplitude como 1, fase como 0. E aqui está AC1, 0. Geralmente eu só boto AC1 escrevendo em texto. Fica mais rápido do que ficar abrindo tela, né? Então aqui eu tenho 1 volt para a simulação do tipo AC, né? Aqui 1K, 1 micro, falta o label. Então F4 para botar os nomes nos nossos nós. Então in para entrada e out para saída. Tá? Então vou salvar e falta agora fazer minha simulação, né? Então para a simulação AC é um pouco mais complicada ela. Então eu vou criar aqui uma diretiva, vou botar assim .ac e clico com o botão direito para editar. Então tá aqui. Então o tipo de varredura eu vou botar por década, que a gente está acostumado. 100 pontos por década, começando de 1 Hz. Como eu falei que é 159 a frequência de corte, eu vou botar 10K. Certo? De 1 Hz até 10K. Ok. Note aqui que ele bota o texto também, né? Fazendo isso uma vez pela tela, você aprende também como é que faz por texto. Isso é útil, que é mais rápido. Eu acho sempre mais rápido fazendo por texto. Então tá aqui o comando correto. Simulação AC do tipo década, 100 pontos por década, de 1 Hz até 100 kHz, ou até 10 kHz. Rodar a simulação. Tá aqui o gráfico de 1 até 10K. Clicar Ctrl A para botar o sinal. E aqui temos o Vout, né? Então tá aqui o meu diagrama de Bode, começando de 0 dB, isso aqui é o ganho, e o pontilhado é a fase. Eu posso apagar a fase se eu não quiser. Eu clico aqui com o botão direito, Don't Plot Phase. Pronto, apaguei. Então começa aqui em 0 dB e vai caindo em 20 dB por década. E qual foi a frequência que a gente achou? Frequência de corte, 159 Hz. Vamos ver. Clicar com o botão esquerdo para abrir o cursor. E vou andando aqui, ó. Tá aqui a janela. Então esse cursor, vamos ver. Tô olhando aqui o magnitude, ó. Menos 5 dB. Vamos trazer até o 3 dB. 3 dB. Pronto, é o melhor que eu consigo. 158.72 Hz, tá? Beleza, né? Bateu aí com nossa conta. Nesse ponto, a gente tem que o ganho do sinal é raiz de 2, né? No caso desculpa, a atenuação do sinal é raiz de 2. Se eu quiser o ponto que o sinal cai pela metade, eu vou pro ponto de menos 6 dB. Vamos olhar aqui. Menos 6 dB. Menos 6 dB é 275 Hz, tá? Então vou anotar aqui no texto, ó. Clicar com o botão direito. Então, F de, bota assim, F.5 é igual a 275 Hz. Pronto. Só para fazer a anotação e não esquecer. Então vou fechar aqui também e vou voltar para o meu circuito. Vou mover aqui porque ele saiu do meu alinhamento. F7 para mover. Pronto, salvar. Beleza. Então agora eu quero fazer uma simulação. Vamos ver quais são os níveis de tensão e corrente, o ponto de operação do circuito, né? Então eu vou clicar aqui com o botão direito para comentar essa simulação e vou colocar uma nova, ponto .op, né? Vamos ver qual é o ponto de operação aqui do circuito. Salvar e rodar. Deu 0. Todas as tensões e correntes do circuito são 0. Por quê? Porque quando você coloca AC1, esse valor de tensão só é lido para a simulação do tipo .ac, tá? Então, como o ponto OP é o ponto de operação, né, isso não é uma simulação AC. Então, tem 0 volts em tudo. Como é que eu faço, então? Posso colocar, por exemplo, DC1. Salvar. Então, esse valor vai ser usado para a simulação AC, esse valor vai ser usado para a simulação DC. Isso é interessante quando a gente quer fazer várias simulações e não quer ficar mudando o próprio circuito. Então vou rodar aqui de novo. E temos aqui, ó, que no steady state
esse capacitor está aberto, certo? Nenhuma corrente passa por ele. Então, a tensão aqui é igual a tensão aqui. De fato, V out é igual a Vin. Ah, Rafael, mas está dizendo aqui que tem 1 ato ampere passando pelo capacitor. Tem essa corrente aqui, que é 10 menos 18, mas isso aqui é apenas um erro erro numérico, né? Porque a convergência do Spice, se eu provavelmente olhar nas opções aqui, ele para de simular em 10 a menos 18. Mas eu não vou olhar isso agora não. Mas isso é uma questão numérica, tá bom, gente? Tudo bem. Então, eu vou tirar esse DC1. Não, vou deixar ele aqui. Pode ser útil a gente usar. E agora eu quero botar uma tensão senoidal. Para ver de fato, né, essa atenuação de metade. Então, se eu não me engano, quando você quer uma fonte senoidal, você bota assim, seno de... aqui o offset, o primeiro valor é o offset do seno, então é o valor DC do seno. O segundo valor é a amplitude e o terceiro valor é a frequência. A gente viu que nessa frequência ele pega metade, então eu vou botar nela, 35. Eu acredito que seja isso. Para checar, eu vou clicar aqui com o botão direito na fonte e vou olhar aqui, ó. Agora, ele reconheceu que eu estou com seno. O primeiro valor é o offset, valor DC do seno. O segundo valor é a amplitude. O terceiro valor é a frequência, tá? Então, temos aqui um seno dessa frequência e amplitude aqui. Beleza. Lembrando, vocês podem definir sempre por essa janela, tá? Vocês podem chegar aqui e colocar os valores, né? Mas depois que você aprende, fica mais rápido realmente fazer pelo texto. Então, ok. Então, Rafael, mas você tem esse valor DC aqui 1, né? Mesmo você tendo botado 0 no seno, tem o valor DC 1. E aí vai ser um seno com valor DC de 1. Vamos ver o que acontece. Então, vou comentar essa simulação. E vou criar uma simulação nova do tipo Tran. Agora, o tempo de simulação, vamos ver. Eu estou com um sinal dessa frequência aqui. Qual é o período desse sinal? Vou abrir meu Python aqui rapidinho para descobrir. 275, botar vezes 1000 para 100 milissegundos. Então são 3 milissegundos. Então vou botar 10 milissegundos. 10 milissegundos tá bom. Então 10 milissegundos. Vai ter mais ou menos 3 períodos de onda. Salvar e rodar a simulação. Vamos ver. Vout. Então notem, ó, que no começo da simulação ele começa do zero, porque o capacitor estava descarregado, e ele vai carregando o capacitor, né? E aqui ele enquanto ele carrega, ó, notem que tem uma subida aqui acima dos 500 milivolts, né? Mas a partir daqui o capacitor já está carregado e ele se mantém no steady state dele de 500 milivolts, que é metade da tensão de entrada. Vou botar a tensão de entrada também. Ops. Clicar aqui nesse botão para corrigir o plot. Opa, aí, voltou. Corrigir o plot, então vem. Tá aqui, ó, a tensão de entrada, a tensão de saída. Notem que tem não só uma atenuação, mas também um atraso que a gente poderia, inclusive, ter calculado observando o diagrama de Bode, né? Mas beleza, aqui temos o seno, tá demonstrado, né? Mais uma coisa que dá para simular aqui, já que a gente viu o seno, né? Dá para ver também o atraso, ó, num pulso. Vou clicar aqui no pulso. Valor inicial 0, valor quando ele liga 1. Vou botar um atraso nele de 1 milissegundo. O tempo de subida vai ser 1 micro, tempo de queda 1 micro. Tempo ligado, vou botar 1 mili também. Pronto, e sem período, certo? Que ele não repete. Eu vou deixar isso aqui vazio. Então agora eu estou usando um pulso e vamos ver o que acontece. Vou simular. Rodar aqui in e out. Note, ó. No zero, bom, nada acontece, né? Porque não tem o pulso. Eu disse que tinha um atraso de 1 mili. E em 1 milissegundo o pulso aconteceu e o capacitor ali está carregando, né? Então, assim que acaba o pulso, o capacitor começa a descarregar com a constante de tempo dele RC. Tá? Dá para calcular todas essas coisas, mas isso não é o ponto agora. Bom, tudo bem? Isso aqui novamente, tudo que eu consigo mostrar para vocês com uma simulação desse tipo. Tem muito mais, na verdade, que dá para fazer. Dá para fazer simulações de todos os tipos, utilizando o Spice. Ele é um pacote fantástico. Mas eu vou salvar aqui e trocar o circuito agora para uma coisa talvez mais interessante. Vou criar um novo esquemático, Ctrl N, fechar isso aqui.
E vou fazer agora um circuito com transistor, né? Afinal, nessa matéria a gente vai usar muito transistor. Então vamos ver como é que a gente faz. Primeiro eu vou salvar como. Vou botar 19 do 03, 3, certo? E eu vou colocar aqui, vou começar na verdade com ele. Note aqui, ó, de novo. Provavelmente tem transistores prontos aqui. Não quero fazer isso, quero ensinar para vocês o jeito mais geral possível, certo? Que é o jeito que eu uso, inclusive nas simulações que eu faço. Então, se eu clicar, desculpa, eu só queria selecionar. Mas notem que na lista ó, tem o transistor do tipo NPN, que é o TBJ do tipo NPN. Tem aqui outros, ó, NPN2, NPN3, notem que está mudando um pouquinho, né? NPN4 tem um diodo que parasita. Mas vou usar NPN normal. Vou clicar aqui, ok. Coloquei ele no meu esquemático. Vou apertar esse aqui. Então vou fazer um circuito simples aqui de um amplificador emissor comum. Então, emissor comum, temos um terra aqui. Temos um resistor no coletor, né? Vou botar aqui um resistor na base, sim. Vou colocar uma fonte de entrada. Lembrando que estou dando espaços aqui, né? Isso vai ser útil. Vou arrastar esse cara um pouco para baixo. F7. Pronto. Só para ficar alinhado. G, para botar o terra aqui. Pronto, temos aqui isso. Vou botar um resistor de carga. Aqui. Falta alimentação, né? Então vou botar mais uma fonte, vou apertar F6 para duplicar, clicar na fonte. Então vou fazer minha alimentação aqui, botar o terra também. Então vou começar a fazer as ligações. Então, engraçado, né? O terra ficou sem a bolinha, enfim. Então F9 para voltar, salvar. Então vamos lá. Do terra para fonte aqui. Da fonte, vou botar assim para cima e vou botar um label escrito VCC aqui, tá? Se eu apertar espaço, ele acerta a tela inteira, tá vendo? Eu vou botar um pouco assim, porque tem a barra de tarefas, e a gente tem os botões, né? Então, vou botar o terra, a fonte, o resistor, o emissor. Rafael, que estranho esse emissor comum, como assim um resistor direto da fonte? Calma, estou fazendo o mais simples possível só para mostrar a utilização, né? Eu vou facilitar um pouco a minha vida escolhendo o valor dessa fonte do jeito certo. Geralmente a gente não tem isso aqui, né? A gente tem que projetar o circuito. Estou pensando aqui em facilitar a minha vida o máximo possível. Pronto, aqui eu posso botar também para cima, F4 para o label e escrever VCC. E esses dois pontos vão estar ligados. Última coisa é ligar a minha saída, mas lembrando que tem que ter o capacitor de desacoplamento. Então, fazer a conexão. Botar um terra aqui também. Pronto, salvar meu circuito. Botar aqui alguns valores que eu já chequei antes e vi que funciona. Então aqui é 1K, ops. 1K. Aqui 100K. Essa tensão de alimentação, não lembro quanto eu tinha usado antes. Vou botar 15 para ver o que acontece. DC 15. E essa, como a gente está fazendo amplificador, né, geralmente a gente testa com a senoide. Então eu posso vir aqui e escrever seno, offset 0, amplitude 10 mili, frequência 1 kHz, certo? Lembrando, posso clicar aqui e escolher do mesmo jeito. Salvar. Botar um capacitor de 10 micro. Uma carga grande para não influenciar, 100K. Pronto, então tá tudo aqui. Eu vou botar tudo pelo bem da organização, tá? Então eu vou colocar aqui, desenhar alguns retângulos. Ficar um negócio bem bonitinho. Bem organizado. Pronto. Vou passar um pouquinho porque ele ficou topando aqui. Então F6, F7. Vamos ver pra cá. Pronto. E aí agora eu vou botar T de texto, P1 alimentação e P2 emissor comum. Beleza. Então, última coisa, eu vou botar alguns labels aqui para facilitar a minha vida. F4 Alt
Aqui eu vou botar in. Aqui eu vou botar o coletor, certo? A tensão de coletor. E aqui a tensão de base. Pronto, para poder monitorar esses caras depois. Aqui ficou um pouco próximo, eu vou mover um pouquinho aqui mais distante. Acho que quando eu movo, ele move o próprio label, né? Ele não move o texto. Tudo bem, vou deixar ele aqui. Ok, o emissor está no terra, acredito que vai funcionar, exceto que, qual é o transistor que eu estou usando, né? Aqui eu tenho um transistor do tipo NPN, genérico, né? Então como é que o Spice funciona? Se eu for rodar aqui a simulação, ele vai me pedir um transistor, ele vai olhar, na verdade, esse modelo, vai procurar no meu esquemático a definição desse modelo, não vai encontrar e vai me dar um erro. Então vamos fazer o teste para ver. É bom errar também. Então vou criar aqui a diretiva de simulação. Como eu tenho 1 kHz, vou botar 5 mili. Deve estar o suficiente. Então aqui minha simulação. Vou rodar. Olha o que acontece. Funciona. Provavelmente então ele tem algum modelo de transistor NPN, né? Vamos ver aqui. Mas ó, note que estou aqui nos picovolts, né? Alguma coisa de errada não está certa. Então não é esse transistor que a gente quer usar, tá? Porque esse transistor aqui, esse circuito funciona. Vamos ver então o que é que está errado. Vou deletar aqui. Eu preciso incluir um modelo para esse transistor. Se eu clicar com o botão direito, eu posso trocar o nome dele. Mas qual que eu vou usar? Pretendo usar o BC547 do tipo A, né? Que, de novo, não tem aqui. Eu preciso incluir esse modelo. Como é que eu faço isso? Bom, se eu vim aqui na internet, eu tenho, por exemplo, esse site aqui, que eu estava olhando antes, obviamente. Mas nesse site eu tenho todos os componentes que eu posso sonhar, certo? Do LT Spice. O que não encontrar aqui, que for mais raro, dá para procurar em outros lugares, né? Mas é muito bacana esse repositório aqui, né? Então, por exemplo, eu estou olhando os transistores bipolares, tá? Então, nos transistores bipolares tem essa lista gigantesca. Posso dar um Ctrl F, BC547. E tá aqui o modelo, ó. Esse é o modelo do BC547. Esses são todos os parâmetros do transistor, certo? Que a gente vai usar. Então, opa, eu copiei errado aqui. Então, Ctrl C, 3 vezes para garantir. E eu posso simplesmente vir aqui no meu Spice, botar S para diretiva, Ctrl V, e tá aqui o meu modelo. Posso colocar o modelo aqui, botei. E agora, quando o meu... Opa, tem uma reunião daqui a meia hora. Quando o meu Spice procurar por esse nome, ele vai encontrar esse modelo aqui. Vamos ver agora o que acontece. Então, antes de rodar a simulação transiente, vou rodar a simulação de ponto de operação, para a gente ver se esse transistor está polarizado, né? Então, S, para botar a diretiva, ponto OP. Então, tá aqui, vou rodar a simulação, e vamos ver, ó. A tensão... Cadê o meu C? A tensão no coletor deu 15 volts, a tensão na base deu 0, a tensão no VCC deu 15. Ok, esse transistor está cortado, né? Tensão na base 0, o VBE é igual a 0, ele não conduz. Por quê? Ora, lembra quando eu coloquei o seno, eu botei o offset dele 0? Eu preciso de alguma tensão aqui, né? Para poder excitar meu transistor. Então, se eu clicar, posso clicar aqui e editar, por exemplo, para 5 volts. E esse é o valor DC do seno, né? Eu poderia também vir aqui botar DC offset 5 volts, tá? Então agora vamos ver o que acontece. Opa, apertar espaço. Não deu certo. Então vou apertar Ctrl Z para dar zoom e selecionar o local que eu quero dar zoom, porque aquele modelo está muito grande. Então vou salvar e vou rodar de novo a simulação. Agora, ó, notem que VB deu 0,7, então o transistor está polarizado, né? A junção base emissor está polarizada. A tensão no coletor deu 7 volts, o que significa que ele está no modo ativo, né? Que a tensão do coletor está maior que a tensão da base, que está maior do que a tensão do emissor, que é 0. Então esse circuito aqui pode operar como um amplificador, né? E aqui, bom, se vocês quiserem dá para ver, ó, corrente de polarização, né? Lembrando, tá, que quando tem E menos alguma coisa, significa que é vezes 10 elevado a menos 5 aqui. Então aqui eu tenho 42 micro de corrente na base. 42 micro, bem pouquinho. Então, agora que eu vi a minha polarização do transistor, posso trocar a minha diretiva de simulação, ponto tran 5 mili.
salvar e rodar. Então vamos ver aqui como está nosso sinal. Então aqui está ele, ó, um seno, né, invertido. Notem que ele começa descendo, né, e que está com amplitude aí de 15 milivolts, né? Se a entrada era de 10 milivolts, ele deu um ganho de 1,5. Um ganho bem ruim, mas enfim, esse não é o ponto desse vídeo, né? Eu posso plotar junto... como é que eu faço, Deus? Ctrl A entrada, né? Então, se eu clicar aqui, dá pra ver que, bom, a entrada tem um valor DC, né? De 5 volts. Então não vai dar pra ver ela direito. Então, uma coisa massa que eu posso fazer, ó. Se eu clicar com o botão direito, eu posso subtrair o valor DC dele. Muito fácil. Pronto, ó. Então agora eu tô olhando os dois na mesma escala, né? Sem o valor DC. Então, note aqui que a entrada vai de 0 a 10 mili, enquanto a saída vai de 0 a menos 15. Então, é um amplificador inversor. Perfeito, funciona muito bem. Ok. Outra coisa que dá pra fazer... Vamos aos extras. Antes disso. Note que não é muito legal você ter um modelo desse tamanho na sua tela, né? Isso não é muito prático. Então, vou apertar Ctrl Z para dar o zoom de novo. Então, como é que eu faço para usar isso de uma forma mais inteligente? Então, e é assim que a gente vai fazer na matéria. Então, todos os transistores que a gente usar, o modelo vai ser disponibilizado como um arquivo de texto. E basta você chamar esse arquivo de texto dentro do Spice. Vou mostrar para vocês como é que faz. Então, primeiro, vou copiar esse modelo e vou criar um arquivo de texto fora. Vou criar... Deixa eu ver onde é que está o meu simulador. LT Spice Video. Então, tá aqui o meu arquivo, certo? Meus esquemáticos são esses aqui, ASC. SC de Schematic, certo? Então, vou botar aqui, vou abrir o terminal e vou copiar aquele modelo. Tá? Você abre um bloco de notas e faz isso. Então, vou escrever aqui com o nome modelo... Não, BC547A.txt. Certo? Salvei. Então, vou sair aqui. Então, agora eu tenho um arquivo, BC547A.txt, que tem esse modelo dentro. E eu posso vir aqui agora, ó, e trocar isso tudo por ponto include, qual o nome? BC547A.txt. BC547A.txt. Tá aqui, bem mais fácil. Eu vou mover ele aqui e botar até aqui dentro, ó. Fica organizadinho, bonitinho. Pronto. Vamos ver se funciona. Vou rodar a simulação de novo. E botar aqui, V out. Tá aqui, a mesma tensão de saída. Então ele conseguiu encontrar o transistor, né? Opa, acho que eu... Não, tá certo. Então ele conseguiu encontrar o transistor, certo? Então vai ser assim que a gente vai fazer durante as nossas simulações sempre. A gente vai ter um arquivo com os modelos e vai chamar esse arquivo. Dentro de um arquivo eu posso ter vários modelos. Por exemplo, eu posso ter o VC547B e o C dentro desse mesmo arquivo. Deixa eu só acertar aqui. Pronto. Vamos ver, vou botar aqui todos eles, ó. Ué. O que tá acontecendo? Não tá indo. Ok, pronto. Então, não copiou. Vamos lá mais uma vez. Pronto. Tá aqui os dois modelos. Tem aqui BC547A, B e C, né? Isso aqui não é um modelo PH. Não, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Vamos ver se isso funciona. Então vou salvar o arquivo. E agora, ao invés de ser BC547A, porque ele tem todos, né? Só BC547. Então BC547. Vou rodar de novo só para ver se funciona ainda. E vou deixar já a saída aqui pra gente ver o que é que muda, porque esses transistores são diferentes, né? Então, ó, essa é a saída com o BC547A. Agora eu posso mudar aqui, ó, só o nome do transistor. Vou botar B. Pronto, troquei. Ele vai encontrar dentro desse arquivo o modelo do BC547B. Note que temos um ganho maior, foi para 20 milivolts. O BC547B provavelmente tem questões diferentes aí da polarização dele. Então, constantes, né, diferentes. O beta, provavelmente. Então, e para o C, que é mais para alta frequência, se não me engano, temos aqui um ganho muito menor, né? Então, é interessante a gente poder utilizar um arquivo com todos os nossos modelos dentro, os modelos primos, né?
os BC547, os BC548, né? É interessante ter arquivos separados ainda, mas você pode juntar modelos num arquivo só. Vou rodar só mais uma vez, para ficar bonitinho. Outra coisa que a gente pode fazer é observar o nosso diagrama de Bode, né? Do circuito. Para fazer o diagrama de Bode, precisamos de uma fonte do tipo AC, certo? Então temos aqui AC1 e vou criar uma simulação AC. Então, antes eu vou comentar essa simulação. Pronto, e vou apertar S.AC, década, 100 pontos por década, de 1 até 1 MHz. Note que eu digitei 1 meg, tá? Por quê? O Spice não diferencia letra maiúscula e letra minúscula. Então, se eu digitasse 1M, repare, se eu digitasse 1M assim, ele ia ler como M maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Então, para ele isso aqui é um milli, né? Milihertz, no caso. Então, o mega se usa meg, tá? Isso é um erro comum. Cuidado para não cometer. Então, vou rodar essa simulação agora e vamos ver o que acontece. Temos aqui nossa escala de frequência e vou botar Vout. Então, essa é a função de transferência do circuito. Note aqui que temos um ganho de 4 dB quase, né? Não, 3.6 dB, alguma coisa assim. E a frequência de corte lá na frente, acima do 100K. E eu tenho uma frequência de corte inferior, também como a gente vai ver na matéria, certo? Eu posso até mudar essa escala para ser 1 milli, por exemplo. Talvez ele já mostre. Vamos ver. Pronto, olha aqui. Então, essa é a resposta completa, né, de um transistor. E veremos isso, certo? Na disciplina. É uma das unidades. Pronto, olha aqui. Isso aqui é um filtro passa-faixa, né? Um amplificador. E aqui a resposta de fase dele, todas essas coisas vão ser super importantes pra gente. Beleza. Acho que é isso que eu tenho sobre os modelos com transistor, né? Eu já fiz o comentário do Meg, que é muito importante. Última coisa agora que eu posso mostrar para vocês, que já temos quase 1 hora de vídeo, é um outro tipo de conceito que, novamente, vai ser muito, muito útil. Então, vou salvar esse arquivo, vou abrir um novo, Ctrl F4 para fechar, salvar como... Vou fazer aqui agora 19/3/4. Esse é o corte-circuito que estamos vendo. E vou fazer um circuito de amplificador operacional ideal, certo? Iremos ver na matéria como fazemos amplificadores operacionais, mas vou fazer aqui um circuito de amplificador operacional ideal, tá? Então vou apertar F2 para pegar minha fonte controlada. Eu poderia usar uma fonte controlada de tensão, que é o E, a letra E, certo? No Spice. Bom, ia funcionar. Mas o Spice ele funciona melhor utilizando fontes controladas de corrente. Vai funcionar se eu botar de tensão, tá, gente? Mas eu vou usar de corrente só pra ver que a construção é um pouquinho diferente, pode dar um nó na cabeça da pessoa. E é legal que vê uma coisa nova. Então eu vou usar esse G2 porque ele tem um menos em cima do mais, né? Então aqui a fonte de corrente. Vou colocar a impedância de entrada do ampliop, botar a impedância de saída do ampliop. Botar os terras. Vou fazer as conexões agora. Conexão. Esse vem nesse. Beleza. Um, dois, três. Pronto. Aqui tá ligado tudo. Não tá bem alinhado, né? Eu vou fazer mais um quadradinho assim, pra ficar bonito. E eu vou chamar esse cara pra cá pra frente e esse cara pra cá pra frente. Esse vai ser o meu V menos e esse vai ser o meu V mais, VP de plus. E aqui vai ser meu V out. Vou botar assim out só, tá? Então eu vou desenhar aqui meu retângulo de praxe para separar. Então tudo aqui dentro é o amplificador operacional ideal, tá? Texto P1 amp ideal. E vou botar aqui valores. Então para resistência de entrada eu vou botar 1 mega.
O texto não ficou legal. Vou mover esse texto aqui. Para essa condutância, essa transcondutância, eu vou botar um ganho de 1 mega também. Certo? Então, a diferença de tensão aqui, se eu tenho essa tensão for 1 volt e essa tensão for 0, aqui cai 1 e 0 e vai ser multiplicado por 1 milhão. Né? Então aqui eu vou ter 1 mega ampere passando aqui para a saída. Como é que eu faço para transformar 1 mega ampere em 1 megavolt? Eu passo por 1 ohm. Certo? Rafael, mas se você quer um ideal, a fonte de corrente ideal não tem impedância infinita? Sim, mas isso aqui não é uma fonte de corrente ideal, certo? Eu estou querendo representar, estou transformando esse 1 mega ampere em 1 megavolt apenas, tá? Então, beleza, esse aqui é o circuito geral do meu amp-op. E eu posso testar ele, né? Posso botar, por exemplo, um terra aqui, um resistor aqui, uma fonte de entrada e mais um resistor aqui de realimentação. Vamos ver agora. Opa, aqui. O que acontece na saída? Realimentação. Faltou terra dessa fonte. Pronto. Beleza. Então fiz as conexões. Vou botar aqui. Isso aqui é um amplificador inversor. Que esse aqui é o V-, aqui é o V+. Eu vou fazer resistências iguais. Ops. 1K. 1K. Então, nesse caso, o ganho vai ser menos R4 sobre R3, que é menos 1, nesse caso. Eu vou botar aqui uma seno, por exemplo. Então, vou botar DC0, AC0 também. E botar um seno. Eu sempre gosto de botar todas as opções, certo? Porque às vezes a gente quer simular todas as coisas, né? Então, seno 0 de offset, 1 volt de amplitude e 1 kHz de frequência. Tá aqui. Falta o quê? Falta a diretiva de simulação. S.tran seno de 1K, bota 5.000. Vamos ver. Beleza. Temos aqui tudo que precisamos. Vou rodar a simulação, então. Rodei ela. Temos Vout. E vem, acho que eu não botei o label, né? Pronto, vai ser legal que eu posso mostrar alguma coisa. É esse VN001 aqui. Mas eu vou mostrar uma coisa legal. Então, aqui é a saída. Dá pra ver que vai até menos 1 volt. Então, isso aqui é menos seno. Se eu quiser comparar com a tensão de entrada, ó, coisa que eu posso fazer. Eu posso vir aqui no esquemático. Dar um zoom bem grande aqui. Clicar, ó. Nota que o mouse mudou, né? Para esse cursor diferente. É o probe, né? É o osciloscópio. Então, aqui eu posso clicar, ele vai mostrar a tensão. Se eu clicar em um componente, ele vai me mostrar a corrente atravessando esse componente. E nota que ele mostra até o sentido, ó. Qual positivo é em cima, então a corrente está descendo. Aqui a corrente positiva é passando da direita para a esquerda, então se tiver negativo a gente sabe que está ao contrário, né? Então ele mostra tudo isso, tá? Então vou clicar aqui para ele mostrar a entrada. Então, de fato, temos aqui dois sinais em oposição de fase, né? Que é o que acontece quando você utiliza um amplificador para sinal inversor de ganho unitário. Posso mudar aqui o ganho, botar 10K, por exemplo, e simular de novo. Que agora eu tenho um sinal que vai até menos 10 volts na saída, né? Então, funciona, graças a Deus. E aí, o que eu queria mostrar relacionado a esse circuito é, na verdade, uma forma mais bacana e que vai ser, novamente, extremamente útil pra gente na matéria. Então, eu vou apagar isso aqui tudo, só vou deixar o amplificador operacional. Então, apagar isso aqui tudo, certo? Pronto. Opa, eu apaguei o label também. F9 para desfazer. Podia ser Ctrl Z, né? Mas Ctrl Z no caso é o zoom dele. Todos esses atalhos você pode mudar, tá? Então se você vir aqui, ó, se não me engano é operação, não, compression, hacks, internet, draft options, hotkey, pronto. Em drafting options temos os hotkeys aqui. Você pode mudar os atalhos de todos os comandos, tá? Todos os comandos você pode mudar o atalho. Mas eu não vou mudar não, porque prefiro mostrar o padrão. Então, temos aqui esse circuito, né? E agora eu quero usar esse bloco hierarquicamente. Como assim? Eu quero chamar um amp-op dentro de outro esquemático. Para fazer isso eu preciso salvar primeiro
criar um símbolo, né, para esse amp-op. E aí eu posso vir aqui, ó, Open this sheet symbol. Então eu vou clicar e ele diz que não encontrou um símbolo associado a esse esquemático. Ele está perguntando se ele pode gerar um automaticamente. Eu vou pedir que sim, gere. Ele deu um erro. Ele disse que nenhum dos labels que eu utilizei está colocado como uma porta. Uma porta no Spice é justamente um pino de entrada ou saída, né? Que ele está dizendo assim, input, output or bidirect. Então vamos fazer isso. Para fazer isso, basta eu clicar nos labels, que eu já defini, com o botão direito. E eu posso dizer aqui, ó, port type é um input para uma entrada. Nota que ele mudou. Aqui de novo é uma entrada. E aqui é uma saída. Então vou botar aqui output. Beleza. Então, nossa, ficou girado, né? Que estranho. Será que consigo... que estranho. Vou deletar, peraí. E vou colocar um novo. Out. Do tipo output. Beleza. Pronto, agora tá mais legal. Vou tentar de novo. Hierarquia. Open the sheet symbol. Não encontrei. Quer que eu gere um? Sim. E aqui está o nosso símbolo automaticamente gerado. Eu posso desenhar, fazer o símbolo do amp-op bonitão aqui, ó. Tá? Dá pra fazer o símbolo do amp-op e tal, mas eu não vou fazer isso não, porque, enfim, perdi tempo. Mas vocês estão encorajados a fazer, tá? Pra desfazer é F9, tá? F9. Ué, não? Aqui, F9, não. Salvar. Então tá salvo agora esse ASY. SY é de symbol, símbolo em inglês. Então vou fechar. Não, ainda não vou fechar não, esse cara. Então tá aqui, tá? O símbolo tá feito. E agora eu posso, por exemplo, criar um novo esquemático. Esse é o último, certo, gente? Vou salvar como 19/3 esquemático 5. E agora eu vou colocar um amp-op daquele que eu fiz. Como é que eu faço isso? Então, note que esses símbolos aqui são da biblioteca padrão, que estão nesse diretório, libsim. Mas eu posso trocar o diretório aqui e ele mostra o diretório padrão e o diretório atual. Nesse diretório temos um símbolo, ele encontrou esse símbolo, 19/3/4, tá? E tá ele aqui, que eu acabei de criar. Então tá aqui o símbolo. No Spice o padrão é usando X, certo? Para representar subcircuitos hierárquicos. Eita, agora ele não tá mostrando os quadradinhos. Que coisa. Mas eu acredito que o quadradinho tá logo... Pronto, tá logo no canto aqui. Então provavelmente vai mostrar para vocês os quadradinhos corretos. Mas eu vou botar aqui só para eu me guiar e não fazer besteira. Pronto. Então, esse aqui é meu amp-op, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no circuito anterior. Então eu vou botar um resistor aqui. Opa. Um resistor aqui. Botar o terra aqui no VP. Botar mais um terra aqui. Uma fonte. Agora para trocar para o padrão, certo? E chamo uma fonte aqui. Voltage. Beleza. Vou mover... Esses dois terras estão muito em cima, vou mover um pouco para baixo. Então, eu vou mover essa fonte aqui para ficar alinhada com o resistor. F3 para fazer o fio. Fazer as conexões agora. Do out. Voltando. Beleza, ops. Errei aqui. F9 para desfazer, tá? Pronto. Então, mesma coisa que eu tinha feito antes, vou colocar aqui um seno. Então, seno, offset, amplitude, frequência. Resistência 1K. Aqui 1K também, fazer inversor, desculpa. Os labels agora, né? Aqui vai ser o meu out. Note que esse out aqui é um pino, certo? Não é um label mais para o circuito de fora. Então não tem problema eles serem iguais. Esse aqui é só a saída do amp-op que eu fiz. Beleza, né? Acho que tem tudo. Falta... Vou fazer para vocês não reclamarem. Dizer, Rafael, você não fez no último? Fiz aqui, ó. Receba. Salvar. Botar um texto. P1 amp-op inversor. Vou botar agora minha simulação. S.tran 5 milissegundos.
botar aqui para ser diferente. Assim. Vamos rodar e ver o que acontece. Agora bom, quando ele abre uma janela nova, ele abre todas as outras janelas junto, mas eu vou fechar esse aqui que não precisa, esse aqui que não precisa. Agora tem uma bagunça. O que eu faço? Posso clicar aqui, ó, Tile Windows, e ele ajusta, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou colocar os meus sinais, né? Valt, Vim. Ups. Vout e Vim. Beleza. Então aqui os sinais. Vou botar aqui pra cima para ficar mais fácil de enxergar. Aqui botou na ordem diferente. Pronto. Pronto, esses são os sinais do mesmo jeito, né? Eu posso dar zoom aqui, inclusive Ctrl Z, ó, e funciona do mesmo jeito, não, ó. Eu posso dar zoom, posso... Eita, e agora? Não tô mais vendo nada. Então eu clico aqui, zoom full extents, ele exibe de novo. Posso usar cursores, né? Por exemplo, eu quero um cursor na entrada. E aí tem esse cara que vai acompanhar a entrada, né? Então posso fazer o que eu quiser aqui. Notem que no cursor, se eu usar dois cursores aqui, por exemplo, eu quero medir o período dessa onda. Então vou botar um aqui no máximo. Eita, onde é que está o segundo cursor agora? Aqui ele. Primeiro cursor aqui. Segundo cursor aqui, por exemplo. Botei aqui em cima. Vamos ver o período. Temos que a diferença dos dois cursores em tempo deu 900 microsegundos, aproximadamente 1K. Né? Exatamente a mesma frequência que eu coloquei lá. Tá? Então, é isso. Essas são algumas coisas que dá para fazer no LT Spice. Espero que tenha sido claro o suficiente. Repitam, certo? Todas essas coisas que eu fiz, experimentem repetir todos os passos, tá bom? É isso. Valeu. Então, Ctrl Shift